Boa tarde, turma. Como vão, né? Nosso primeiro encontro online, nossa primeira aula online. Nós que já tínhamos concluído o assunto da primeira unidade, ainda quase no meio de março, né? E agora estamos aqui, iniciando o assunto da segunda unidade. Então, nosso primeiro assunto são as doenças do ciclo gravídico puerperal. Esse assunto é grande, então eu dividirei em duas aulas. Nesse primeiro momento, tratarei das síndromes hipertensivas da gestação, comumente chamadas de DEG, ou distúrbios ou doenças hipertensivas específicas da gestação. Vou explicar a diferença de termo, tá? E mais para frente veremos outras doenças e os distúrbios psiquiátricos. Por quê? Porque só essas síndromes hipertensivas, ela é metade da aula, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Vocês verão aqui do ladinho, ó, apareci aqui, estão vendo? Apareci aqui, vamos lá, deixa eu consertar direitinho aqui. Vamos ver, aí, apareci, vou aumentar um pouquinho a tela, para vocês verem minha carinha feia, minha cara de quarentena. Colocando aqui, vamos lá, né? Primeiro, por que síndromes hipertensivas específicas da gestação? Pessoal, porque é um conjunto de sinais e sintomas que vai caracterizar o quadro, as manifestações clínicas, que vai tornar a complicar a gestação, né? Que a gente chama de toxemias gravídicas. Por que toxemia? Porque o próprio organismo da mulher acaba reagindo de modo inadequado, né, à gravidez. E a gente chama de toxemias gravídicas, né? E essas toxemias surgem em decorrência das síndromes hipertensivas também. E por que DEG, Pablo? DEG são os distúrbios ou doenças hipertensivas específicas da gestação. O termo síndromes hipertensivas é um termo mais novo, tanto que está no Manual de Alto Risco do Ministério da Saúde. Mas a literatura mais antiga, os compêndios e os livros didáticos, né, que tratam das questões obstétricas e das doenças desse ciclo gravídico puerperal, ainda chama de DEG. Então, se vocês... E os médicos comumente chamam de DEG. A pré-eclâmpsia, DEG. A síndrome HELP, às vezes não tem como fechar diagnóstico. Eles chamam de DEG complicada ou DEG grave. Enfim, eu vou seguir o manual do Ministério da Saúde e vou chamar de síndromes hipertensivas da gestação. Tá? Mas DEG ou síndromes hipertensivas é um termo que são comuns e são semelhantes. Né? Só que os síndromes hipertensivas é mais novo, justamente porque a gente rompeu com a questão da doença, porque não é doença, não tem uma causa específica, né? Mas é um conjunto de sinais e sintomas. E por que falar das síndromes hipertensivas? Justamente porque é a maior causa de mortalidade materna e fetal. É importante falarmos dela justamente porque elas têm uma alta... É a maior causa de mortalidade materna no Brasil. Ela ocorre em cerca de 10% de todas as gestações, e já para vocês terem ideia, a terceira causa de morte materna no mundo, e no Brasil a primeira causa de morte materna. Né? E sem contar das complicações que o feto, né, no caso o RN, que sobrevive, alguns podem desenvolver complicações. E as síndromes hipertensivas, elas são decorrentes da hipertensão gestacional. E no Brasil, a hipertensão arterial, de um modo geral, ela é a primeira causa de morte materna. Né? Nos países desenvolvidos, a ocorrência é de 2 a 8%. No Brasil, chega a 10%, às vezes ultrapassa 11%, 12%, a depender da região. É uma importante causa de internamento de UTI por conta das complicações, então, muitas vezes a puérpera, né, no puerpério imediato, ela já é encaminhada para a UTI, justamente por essa complicação ser incluída como critério de morbidade materna grave, né, por conta de todas as complicações. Aqui eu trago um gráfico para vocês verem a proporção dos óbitos maternos segundo o tipo,
né, de causa em 2012 no Brasil. Para vocês terem esse gráfico em forma de pizza, que a, ele traz uma amostra disso. A gente vê que aqui no azulzinho, não tão claro, né, mais claro, cerca de 20% dos óbitos maternos decorrem da hipertensão gestacional, sobretudo, e as consequências da hipertensão gestacional, como as síndromes hipertensivas. A hemorragia puerperal, ela ocorre em 12%, a causa de 12% dos óbitos maternos. Logo em seguida, infecção puerperal, com 7%, empatado com as doenças cardiovasculares que complicam durante a gestação, o parto, puerpério. Mas são doenças cardiovasculares de base, mulheres com doenças crônicas, né? Cardiovasculares crônicas antes de engravidar. Cerca de 5% é aborto. E as demais complicações, se a gente fosse fatiar aqui, ia dar 2%, 4%, 1%. Então, juntou tudo e deu 49%. Todas as demais complicações. Então, as demais complicações, se a gente fosse fatiar, ia dar 1%, 2% ia dar várias. Tá? E aí a gente vê aqui que só a hipertensão ela causa 20%. Então, por isso é um dado importante a se olhar para a gente conseguir fazer a prevenção. E a gente vê que a razão de mortalidade materna, né, por causas específicas, para cada 100 mil nascidos vivos, ela foi caindo. De 90 a 2012 foi caindo. Mas o que coincide isso? Coincide, claro, com a implantação e implementação de políticas públicas voltada para a saúde da mulher, né? Dentro desse ciclo gravídico puerperal e olhando como um todo, olhando não para a mulher reduzida a um ser, uma máquina biológica de parir, mas ao todo dela, né? Ela enquanto ser biopsicossocial. E aí a gente vê que reduziu para um pouco mais de 10 aqui no Verdinho em 2012. Só que o objetivo é estar abaixo de 10%. A gente vê que caiu muito, mas o nosso objetivo ainda é cair um pouco mais. E a definição de hipertensão na gestação se dá quando? A hipertensão de hipertensão gestacional, ela ocorre quando, a partir da 20ª semana de gestação, a mulher ela começa a ter uma alteração na sua pressão arterial. Por quê? Porque o volume sanguíneo ele aumenta, a compressão sobre as artérias e todos os vasos, né, a rede venosa da mulher, sobre as grandes artérias, as grandes veias, ela aumenta porque o útero ele aumenta de tamanho também. Então são vários fatores além desse, claro, né, mas esses são as principais causas. E aí a pressão da mulher tende a aumentar um pouco a partir da 20ª semana. O problema é quando esta pressão, a partir da 20ª semana, ela ultrapassa, né, o índice ideal de pressão normal. Quando a gente vê que a pressão arterial sistólica está maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Então, aí a gente já está, se ela continuar com essa pressão alta, a gente, durante alguns dias, né, seguidos, e a gente acompanhando, a gente verifica que ela está com hipertensão gestacional a partir da 20ª semana. Pablo, mas é para uma mulher o quê? Uma mulher que tem uma pressão de 110 por 80 por 70, uma mulher de 120 por 80 por 70, 65. E aí, o que acontece? Elas alcançando esses parâmetros. Mas uma mulher que geralmente tem pressão baixa, de 100 por 60, de 100 por 70, e aí ela atinge 130 milímetros de mercúrio, 88, 89, 90, lógico que você tem que prestar atenção, porque a pressão da mulher é baixa, e subiu relativamente, teve um aumento súbito relativamente alto, né? Para quem estava em 100, for para 128, 129, 130, acima de 130, já é para ficar atento, sim, porque tem mulheres que podem desenvolver as síndromes hipertensivas se ela tinha pressão baixa. Normalmente, essa pressão está acima de 130 sistólica e 85, 90 diastólica, lógico que a gente tem que estar atento, porque ela tinha uma pressão baixa e essa pressão subiu, e subiu relativamente bem, né? São
um aumento súbito importante para a gente estar analisando, porque ela pode estar com 130 por 88 por 90 e começar a desenvolver as complicações da hipertensão gestacional. Então, assim, nós temos a média geral, que é de 140 por 90, igual ou acima disso que é a hipertensão gestacional, né, a partir da 20ª semana, mas a gente tem os casos, né, atípicos, que são dessas mulheres que têm pressão baixa também, que vai aumentar um pouquinho a mais, um pouquinho que não um pouquinho, um tanto a mais, né? E aí a gente tem que estar atento também. Agora, se a mulher ela já inicia a gestação, né, com o diagnóstico de hipertensão, sendo que ela é hipertensa, então a gente já sabe que ela tem doença cardiovascular crônica e tem que ser acompanhada, porque já é fator de risco, né? Então não é uma hipertensão gestacional, ela já é hipertensa, porque ela já tem essa doença cardiovascular crônica, né? Então a gente tem que estar com essa diferencinha aí. Vou botar aqui que não foi. Agora foi. E a etiologia, e qual a causa da hipertensão gestacional? Né? As doenças cardiovasculares anteriores, hipertensão arterial prévia antes da gestação, diabetes, nefropatia, se a mulher é nefropata, se ela já tem antecedentes familiares, né? São os fatores extrínsecos, além dela. Um nível socioeconômico baixo, porque a alimentação fica inadequada, a busca por conhecimento, em saber a prevenção também fica inadequada, né? A idade, os extremos de idade, 15 anos a menos, 35 anos acima de 35 anos, são fatores de risco para diversas doenças do ciclo gravídico puerperal. Nós já falamos sobre isso, né? Mas, sobretudo, para a hipertensão gestacional também, porque o organismo da mulher está passando acima dos 35 anos por modificações, né? Já está começando algumas a entrar no período do climatério, com alterações hormonais e outras alterações no organismo. E, claro, menos que 15 anos, justamente porque o organismo da mulher, dessa menina, ainda está se adaptando, né? Obesidade, tabagismo também. E os fatores intrínsecos ou obstétricos, né? Primiparidade, as primíparas, né? Que está na primeira gestação, ou gestações que a mulher já tem gestação, casos de gestação com a massa placentária muito grande, a placenta ela cresce demais, ela fica com a massa, um volume muito grande. O polidrâmino também, né? Nós vimos no assunto da primeira unidade propedêutica da gestação, que é polidrâmino, né? É quando a mulher ela vai parir a termo e o volume de líquido amniótico está acima de 2 litros. Gravidez ectópica avançada também, que ela não consegue identificar. E aí ela só percebe quando está lá para a 15ª, 16ª, 20ª semana. É raro, mas tem mulheres, né, que desenvolvem. E aí é um fator obstétrico importante, causador de síndrome hipertensiva também. Aí nós já falamos da diferença de hipertensão crônica, né, e da hipertensão gestacional. Relembrando que a hipertensão crônica, a mulher que tem o diagnóstico médico de hipertensão arterial, antes ela já inicia a gestação com essa hipertensão arterial, e vai permanecer e não vai desaparecer no período do puerpério. Essa mulher ela vai, após o puerpério, permanecer hipertensa, que é aquelas 6 semanas pós-parto. Hipertensão gestacional não, é aquela hipertensão arterial que vai surgir após a 20ª semana e ela é transitória na maioria das vezes. Tem mulheres que após a hipertensão gestacional, ela para e vai para o puerpério e não some no puerpério, permanece. Aí se cronifica também. Mas, aí já é um caso à parte. Mas geralmente ela é transitória. Né? Essa mulher ela só vai desenvolver hipertensão gestacional durante o ciclo gravídico puerperal, sempre a partir da 20ª semana, permanecer durante o puerpério e aí ela vai sumir até 6 semanas no pós-parto, tá? Então a hipertensão gestacional ela tem essa singularidade que a gente tem que estar observando. Surgir após a 20ª semana, devendo sumir até 6 semanas pós-parto, podendo voltar nas gestações futuras. E se cronificar, é uma mulher que a mulher ela pode ter essa hipertensão crônica, né? Se cronificar quando não some as 6 semanas após parto. E a pré-eclâmpsia, ela é a principal
A principal síndrome hipertensiva, porque também dela surgem outras complicações. A pré-eclâmpsia é uma síndrome específica da gravidez que ocorre após a 20ª semana. E o que vai marcar, o que vai caracterizar essa síndrome da pré-eclâmpsia? Hipertensão arterial gestacional mais proteinúria, né? E quando vai ser proteinúria? Quando tiver mais que 300 miligramas de proteínas, né? Em urina de 24 horas. Pode haver edema? Pode, como não. E nós temos a pré-eclâmpsia leve e a pré-eclâmpsia grave. E qual vai ser o quadro clínico da pré-eclâmpsia leve? Vocês vão estar acompanhando aqui no slide. Na pré-eclâmpsia leve, a pressão arterial vai estar ali, 140 por 90, 150 por 90, por 100, né? Sempre nesses parâmetros. A proteinúria vai ser mais de 300 miligramas por litro de urina em 24 horas. E o débito urinário vai ser maior que 30, ou mas ainda é maior que 30. Vai desenvolver edema pulmonar? Não. Pode desenvolver síndrome HELP? Não. Mas pode complicar. Então, aí, quando ela está com quadro de pré-eclâmpsia leve, a gente tem que estar o quê? Fazendo essa detecção precoce e implementando medidas preventivas. Controlando a pressão, repouso absoluto, né? Aumento de ingesta hídrica, claro, mas em menos quantidade. E, sobretudo, o descanso, o que eu posso dizer mais? A alimentação equilibrada, sim, tá? E quando ela pode ficar com pré-eclâmpsia grave? E isso é um sinal muito importante a se observar. Por quê? Porque a hipertensão arterial ela vai estar elevada sempre a partir de 160 por 110 milímetros de mercúrio, disso para cima. A quantidade de proteína na urina, né, ou proteinúria, vai estar muito elevada. A urina vai estar extremamente concentrada, né? A gente vai ter um débito urinário menor que 20 ml hora. A gente vai ter proteína na urina acima de 400 miligramas de proteína por litro em 24 horas. Então, é algo muito importante a estar se observando, porque se a gente tem a presença de proteinúria, pode levar também a complicações renais, e a gente já tem noção disso. Pode levar a edema pulmonar e a síndrome HELP. Por quê? Porque ela vai estar fazendo edema, né, e vai estar tendo esse acúmulo de líquido. E a própria síndrome HELP, ela pode levar, e geralmente leva, essa complicação de edema pulmonar, tá? E aí a gente tem que estar atento, porque a mulher ela pode fazer ascite, pode fazer edema pulmonar, faz a... Ai, meu Deus, eu esqueci. Vamos fingir que estamos na sala. Ela pode fazer... Ai, sim, eu vou lembrar do nome nesse instante. Oh, meu Deus, edema pulmonar, derrame pleural, lembrei, né? Porque eu lembrei da CIT, esqueci do derrame pleural, né? Mas ela faz derrame pleural também, tá? E aí a gente tem que estar observando que esse é um caso extremamente grave. Sem contar da eclâmpsia, né? Que é o quadro de crise convulsiva nesse ciclo, né? Nesse período de gestação, parto e puerpério. E aí, dentre as complicações, eu vou estar falando agora da eclâmpsia, né? Que é o quadro de convulsão. A gente sabe que é um comprometimento do sistema nervoso central em gestantes que têm pré-eclâmpsia, né? Não tem outras causas, mas com pré-eclâmpsia ela desenvolve a crise convulsiva. E a crise convulsiva, claro, ela vai surgir o quê? De um desordenamento do quê? Do processo sináptico. A gente vai ter um colapso, né, neuronal. Esse colapso neuronal é por quê? Porque a atividade neuronal vai estar extremamente alta, né? A gente vai ter um fluxo sanguíneo muito intenso, a gente vai ter uma alteração também na liberação de neurotransmissores. Em excesso, a gente sabe que isso é uma das causas também de crise convulsiva, dentre várias. Depois citando algumas aqui. E aí, nesse caso, ela vai aparecer. Lembrando que o quadro de crise convulsiva, ele vai surgir na gravidez, no parto pode surgir no puerpério imediato. Aí você vai dizer, Pablo, a, a convulsão, se a mulher convulsionar estando grávida, é indicado o quê? Gente, convulsionou, decorrente de pré-eclâmpsia, vai ser indicado a interrupção da gestação, tá? Vai ser no parto ou
né, naquele momento, nos momentos ali da gestação, de logo após a 20ª semana, e ela vai entrar em parto prematuro por conta de todo o processo de contração muscular involuntária, músculo-esquelético, né, que acontece do processo de crise convulsiva. Mas só que ela só acontece no parto? Não, ela pode acontecer também no puerpério imediato até o 10º dia, 11º dia. É raro, mas também pode acontecer no puerpério tardio, né, naquele puerpério que vai até o 30º dia, 35º dia. Possa ser que algumas venham desenvolver. Tem casos relatados disso também, tá? E a bendita síndrome HELP, né? Ela é uma complicação da eclâmpsia, sim, e da pré-eclâmpsia. HELP, ela é uma sigla em inglês que significa a hemólise, né? A anemia hemolítica desenvolvida por essa gestante após a 20ª semana. Disfunção hepática, e dessa disfunção hepática acaba elevando as enzimas hepáticas. E trombocitopenia, que é a diminuição do número de plaquetas. Por que eleva-se essas enzimas hepáticas, né? Porque vai ter um excesso de hemácias, de proteínas vermelhas, de células vermelhas do sangue sendo degradadas no fígado. E a gente sabe que esse excesso, né, e a degradação demasiada leva à disfunção hepática e, consequentemente, a elevação de enzimas hepáticas sendo liberadas na corrente sanguínea. E, claro, trombocitopenia, baixa contagem de plaquetas. E aí a gente tem um quadro extremamente grave, porque a mulher ela também pode fazer, ela vai fazer hemorragia. E aí o que vai acontecer? A conduta é estabilizar o quadro. Estabilizando o quadro, tentar tentar induzir o parto. E aí, Pablo, vai ser o quê? O parto vai ser definido pelo obstetra no momento. Porque às vezes é indicado o normal, sim, porque o normal ele é indicado em quase todas as complicações, assim, desde quando não coloca em risco o feto. O parto natural, ele é o mais indicado. Tá, mas aí tem que ter um controle muito grande da sintomatologia dessa gestante. Alguns médicos preferem logo cesariano, mas a chance de hemorragia é muito maior do que o normal. Então, a conduta ou vai ser conservadora ou não, vai depender da escolha do médico. Não existe uma conclusão sobre essas questões. É importante falar que, por conta de toda essa complicação, ela vai fazer edema agudo de pulmão, vai fazer derrame pleural, vai fazer ascite também. A questão das enzimas hepáticas, elas são tóxicas, a gente já sabe, e a gente pode ter um comprometimento fetal importante também, porque o feto ele pode desenvolver várias complicações, né? Desde problemas neurológicos, desde problemas gastrointestinais seríssimos, né? Necrose da mucosa intestinal pode fazer isso também, né? Em decorrência da síndrome HELP como uma complicação neonatal, né? E aumenta a mortalidade materno-fetal. A síndrome HELP ela pode ocorrer em 20% das gestantes com pré-eclâmpsia. O risco de recorrência é de 17% a 27%. Sempre a interrupção de gestação, ela é recomendada. E aí, o parto, quem vai indicar é o obstetra, como eu disse, né? Ela vai fazer um tratamento com corticoide, tanto a betametasona para tentar maturar o pulmão e a dexametasona, que é para o controle desse agravo na gestante. A dexametasona é para isso, é o medicamento mais indicado, é a dexametasona. Para o controle da síndrome HELP e das complicações de síndrome HELP na gestação. A gente sabe que a dexametasona ela aumenta a taxa de células vermelhas, né, no sangue, então ela está com a taxa baixa, então isso vai ser importante também nesse momento para evitar hemorragia. E ela vai se manifestar a partir da 20ª semana ou depois do parto ali no puerpério também. Na maioria das vezes, a mulher ela vai ter mal-estar generalizado. Esse mal-estar, cansaço. Ela pode ficar ictérica? Pode, né? Mas, na maioria das vezes, ela vai ter dor epigástrica, né? Na região superior na região medial e superior do abdômen. Medial e superior à epigástrica, né? Região medial superior
do abdômen, cefaleia, náuseas e vômitos e dor na palpação do hipocôndrio. Por conta da elevação de enzimas hepáticas e por conta da proteinúria, né, e da alta concentração da urina por conta da proteinúria, ela pode desenvolver uma infecção renal aguda. E por quê? Porque vai ter necrose dos túbulos, dos tecidos tubulares renais. Ai, meu nariz está coçando, gente. Desculpa dizer que é feio no vídeo, mas é isso mesmo. E qual a atuação do enfermeiro na pré-concepção? Avaliar PA se ela foi hipertensa, avaliar o grau de severidade da hipertensão naquela mulher, como é que ela está se sentindo. A gente vai avaliar as drogas utilizadas, os inibidores de ECA, eles devem ser suspensos assim que a gravidez é confirmada, se ela iniciar a gravidez com hipertensão, né? Porque a droga de primeira escolha é metildopa e, em alguns casos, não sempre os beta-bloqueadores, né? Vai depender da conduta do médico, mas, de modo geral, é a metildopa, tá? Que é a droga de tratamento da hipertensão durante a gestação, seja a mulher iniciando a gestação, seja ela com hipertensão gestacional após a 20ª semana. E a gente tem que estar prevenindo, porque ela pode fazer uma doença renal progressiva também. Então, o acompanhamento pré-natal sistemático, ele é a melhor forma de prevenção das complicações. Então, por isso nós temos que ter ideia das complicações da hipertensão gestacional, do que vem a ser a pré-eclâmpsia, do que vem a ser a síndrome HELP, a eclâmpsia, e tá orientando a mulher falando da sintomatologia para ela estar observando em casa também, para saber quando procurar a unidade básica de saúde ou quando ir direto para o hospital. Porque tem mulheres que vão para o hospital sem necessidade, ou tá na unidade básica de saúde, sendo que já deveria ir para o serviço de referência. E a gente tem que estar claro e tem que ser algo muito casado, serviço de referência e contra-referência também. E para a detecção precoce da hipertensão arterial e da pré-eclâmpsia na gestação é o quê? Avaliar PA e peso, sempre. O exame físico e os exames laboratoriais, extremamente importante, né? A gente já falou, já viu isso, da importância desses exames durante o período gestacional. Agendamento das consultas e manter um mínimo de consultas, tá? E referência contra referência. Aconselhar o relato imediato. De quê, Pablo? Essa mulher ela tem que estar atenta de que se ela tiver uma cefaleia durante a gestação, distúrbios visuais, edemas de mão e face, como nós já vimos na aula de pré-natal, né? Edema generalizado de mão, face, que está com o corpo todo edemaciado, a gente viu que a cruz é 3/4. É grave, extremamente grave, né? Porque ela está com complicação, pode estar com complicação muito importante de pré-eclâmpsia, e esses são problemas que pode levar de pré-eclâmpsia, que pode levar a qualquer outro, desde evoluir com uma crise convulsiva, evoluir com a síndrome HELP, enfim. A gente tem que estar atento. Então, a mulher ela tem que saber. Estou com cefaleia constante, estou com alteração na visão constante. O edema não some. O edema está ascendente demais, não está só em membros inferiores, restrito aos pés no final da tarde. Mas ele está aumentando e tá bem importante, bem perceptível e não passa, ela vai passar pela gente logo, mas já serviço de referência, dependendo do período gestacional. Mães hipertensas, elas podem amamentar normalmente. As drogas antihipertensivas estudadas são excretadas pelo leite humano. Porém, não foi feito, os artigos científicos eles não mostraram nenhum efeito adverso de curto prazo, né? De quais drogas? Só na metildopa, na hidralazina, que é uma droga para tratar o pico hipertensivo, que a metildopa é tratamento, hidralazina é pico hipertensivo, propanolol e labetalol, né? Que são os preferidos se houver indicação de beta-bloqueador. Diuréticos não são indicados, não é prescrito diurético, porque reduz o volume do leite materno, podendo suprimir lactação. E ainda durante a gestação, ele vai diminuir o volume do líquido amniótico, podendo fazer essa mulher fazer um oligotrâmino, né? Diminuir muito a taxa desse líquido amniótico. E nós temos que monitorar sempre para prevenir os principais efeitos adversos. A gente vai indicar a mudança do estilo de vida,
vida. Normalmente, a hipertensão arterial ela vai tender a cair na primeira metade da gestação, né? O que vai facilitar pelo controle da hipertensão sem medicamentos. Então, na 20ª semana, se a pressão dela tiver aumentada, ela tiver uma pressão alta, mas uma pressão alta não tão alta, né? Ali nos valores limítrofes. Com mudança de estilo de vida, a pressão tende a reduzir ou se estabilizar. O que não pode é essa pressão aumentar, porque aí a gente, ao invés de só controlar sem medicamentos, a gente vai ter que inserir o tratamento medicamentoso também. Nós temos a dieta também, né, que é extremamente importante no controle, reduzir teores de sódio. Uma dieta baseada em frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, leites, os derivados de leite, né, desnatados. Reduzir gorduras saturadas, gordura trans e né, gorduras que vão aumentar o colesterol. Atividade física de baixo impacto após a 12ª semana, nós já conversamos sobre isso, falamos isso. E incentivar de modo bem incisivo incentivar o abandono, né, ao uso do álcool e do tabaco. Por quê? Porque a gente sabe que são fatores de riscos importantes para essa complicação, para as síndromes hipertensivas. E o tratamento da hipertensão crônica, nós já falamos, né? Ou da hipertensão gestacional. Vai ser o quê? Metildopa, 750 miligramas a 2 gramas por dia. E se ela tiver crise hipertensiva, Pablo, o que nós iremos fazer? O tratamento é hidralazina. Como vai ser esse tratamento de hidralazina? Vai ser endovenoso. Nós podemos fazer no máximo 25 miligramas. Só que essas 25 miligramas vão ser divididas por 5 vezes de 30 minutos. Então, como vai ser? Ela chegou. Nesse momento, pico de pressão, né? Nós vamos fazer o quê? Hidralazina. Inicia, faz 5 miligramas lento. Espera 30 minutos. Observa, não diminuiu, mais 5 miligramas. Então, aqui já passou 30. Espera mais 30 minutos. Não diminuiu. Vamos para a terceira dose. Então, nós fazemos mais 5 miligramas. Espera 30 minutos. Não diminuiu. 20. No máximo, 25 miligramas. Geralmente, controla com as 25 miligramas, né? Fracionadas de 5 gramas a cada 30 minutos. Então, nós fizemos 5 vezes, né, de 5 miligramas, que o total dá 25, e dividimos de 30 em 30 minutos. Falamos da hidralazina, que é um antihipertensivo, né, especialmente para hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Ela promove o estímulo dos receptores adrenérgicos alfa-2 do sistema nervoso central. Qual a função dele? Inibir a liberação de adrenalina, porque aí você consegue diminuir o quê? Os níveis pressóricos, diminuindo a liberação de adrenalina no organismo. Ela tem um efeito vasodilatador periférico, relaxa a musculatura lisa dos vasos, né, de resistência, como as arteríolas. Então, assim, é importante porque ela também não interfere na vitalidade fetal, né, nos batimentos cardiofetais. Importante por isso também. Na hipertensão, esse efeito ele resulta numa redução da pressão arterial sanguínea, como nós já falamos, tanto na frequência cardíaca quanto no volume de ejeção e débito cardíaco também ele vai estar atuando. E a nifedipina, Pablo, muitos de vocês devem estar falando. Eu já ouvi falar que também faz tratamento de nifedipina. Claro que faz. Ele é um bloqueador do canal de cálcio. Se ele bloqueia o canal de cálcio, ele produz o quê? Relaxamento da musculatura lisa arterial. Só que ele não pode ser feito o quê? Sublingual, que ele é absorvido de modo muito rápido e pode fazer uma diminuição da pressão arterial de modo muito abrupto. Então, desse modo, o que nós fazemos? Nós administramos ela via oral, na dose de 5 a 10 miligramas a cada 30 minutos. Então, nós podemos fazer no máximo 30 miligramas. Como é feito? Podemos fazer 6 vezes de 5 miligramas, 30 e 30 minutos, aí de 6 vezes 5, 30, fazemos 30 miligramas ao final da sexta dose. Ou, ao invés de dividir os 30 miligramas, ao invés de dividir por 6, que dá 5, a gente diminui por 3, divide por 3, que dá 10. Aí a gente faz 10 miligramas, espera 30 minutos, confere, mais 10 miligramas, espera 30 minutos, confere, mais 10 miligramas. E aí a gente tem 30. Ou 30 fracionado 6 vezes, ou 30 fracionado 3
vezes a nifedipina. Lembrando que a nifedipina sublingual não é indicada, é a via oral, porque, como eu já disse, faz uma hipotensão severa, risco materno e fetal, tá? Porque faz uma bradicardia fetal importante demais. Além disso, ela pode ter um efeito contrário também. Ela pode fazer uma taquicardia na mulher, pode desenvolver cefaleia e rubor facial, porque ela pode fazer um efeito contrário também, fazer uma bradicardia fetal e uma taquicardia na gestante. E furosemida é um diurético, eu já falei, não é indicado de modo algum, justamente por quê? Porque vai reduzir o volume intravascular, reduz a perfusão placentária, diminui o volume placentário, volume de líquido amniótico na placenta, diminui o volume de líquido no corpo da mulher. Nós já sabemos disso, que é diurético, né? Estimula a eliminação. Quando vai utilizar uma furosemida, Pablo? Quase nunca. Só se essa mulher já tiver uma insuficiência renal aguda comprovada, ou um edema agudo de pulmão comprovado. Se ela for gestante, tiver essas duas complicações, uma IRA ou um edema agudo de pulmão, aí sim faz, porque vai ver a questão do uso-benefício, né? Então, qual a conduta frente à pré-eclâmpsia do profissional frente à pré-eclâmpsia? Se ela for leve com feto a termo, né, uma pré-eclâmpsia leve com feto a termo, acima das 37 semanas, pode interromper a gestação, induzindo o parto normal, se possível. Né? Mas se for uma pré-eclâmpsia leve com feto prematuro, indicar repouso, controlar a pressão arterial, avaliar o feto, avaliar os exames seriados, visando o quê? A identificação se o quadro piora ou não. O quadro piorou, não conseguiu controlar, vamos o quê? Como é que fala? Induzir o parto. Controlou, vamos tentar levar o máximo de semanas possíveis, fazendo uma avaliação extremamente rígida e rigorosa, tanto do quadro da mulher e principalmente da vitalidade fetal. Tá? E se a pré-eclâmpsia for grave com feto a termo? Acima de 37 semanas, pré-eclâmpsia grave, vamos equilibrar as condições maternas da mulher e, se necessário, e após o equilíbrio, já interrompe a gestação. Se puder induzir o parto natural, melhor ainda também. Se não, vai para o cesariano. E pré-eclâmpsia grave com feto prematuro. O que fazemos? Vamos fazer a avaliação materna, vamos fazer a avaliação do bem-estar fetal de modo seriado. O uso de corticoides, né, para ajudar a maturação do pulmão. E aí é o surfactante de betametasona. Lembrando que eu já falei lá. Se ela desenvolver a síndrome HELP, aí a gente usa a dexametasona, que é um outro corticoide, né, pro equilíbrio da gestante também, o equilíbrio vascular e hematológico, né, da gestante, vascular não, hematológico. E aí interrompe a gestação, prematuro. Avalia a condição matura com corticoide, matura o pulmão do feto com corticoide, vamos interromper a gestação. Vai ser difícil induzir o normal. Se tiver algum obstetra que conseguir, melhor ainda, mas é difícil, vai ser o quê? Parto natural, tá? Parto cesariano. Alguns médicos podem conseguir induzir o natural, vamos tentar o parto natural. Caso contrário, não conseguiu equilibrar, o que normalmente não vai acontecer com pré-eclâmpsia grave, com feto prematuro, e aí um cesariano. E aí, a iminência de eclâmpsia. Eu tenho esse segredinho para contar para vocês, é importante. Por quê? Porque por mais que a crise convulsiva ela surja sem a gente menos esperar, é importante a gente orientar essa gestante a identificar alguns fatores que vão preceder a convulsão de fato. E o que é? Você vai chegar para a gestante lá no pré-natal, você que for atender lá na unidade básica de saúde, né? Você vai falar, olha mãe, já vai ter conversado sobre as complicações dela, sobre o quadro clínico dela, né? Porque você vai orientá-la adequadamente, né? Vai fazer a detecção precoce com medidas preventivas, vai falar, ó, você pode desenvolver uma pré-eclâmpsia grave, essa pré-eclâmpsia grave pode levar a uma crise convulsiva, mas antes da convulsão aparecer, alguns sinais podem surgir. Aí você fique atenta e já procure o hospital, que é o quê? Cefaleia
Distúrbio visual é começar com uma agitação psicomotora, não tão intensa, mas conversar com esses dois sinais associados ao quê? A uns espasmos musculares, né? Uma contração muscular involuntária mais leve. Ó, já vai para emergência, já procura o hospital. Por quê? Ela vai convulsionar. Só se ela chegar no hospital a tempo, o médico perceber e já fazer o sulfato de magnésio e aí, batata. Aí o que acontece? Ela não convulsionou, mas geralmente convulsiona. E aí vai fazer o sulfato de magnésio de qualquer jeito, que aí já é um outro, já é o tratamento indicado para crise convulsiva, para mulher com eclâmpsia, né? Ela se constitui em emergência, a eclâmpsia, e a paciente deve ser transferida o mais rápido possível para o hospital de emergência, por isso ela tem que ser orientada adequadamente. E se ela convulsionar em casa, já chamar o serviço de atendimento móvel de urgência. E a gente deve tomar medidas gerais no hospital, iniciar o anticonvulsionante, a terapia anticonvulsionante, né? Iniciar a terapia anticonvulsionante com sulfato de magnésio. Não se faz benzodiazepínico de jeito nenhum. E a terapia antihipertensiva também. E aí, o que acontece? A gente tem que confirmar a vaga no centro de referência, fazer um acesso em via periférica calibrosa, né, cateterizada, evitar a hiperidratação, ela já tem que estar sondada com coletor urinário sondado. A pressão arterial controlada com hidralazina ou nifedipina via oral e não a sublingual. E a dose de ataque dos sulfato de magnésio. Eu vou explicar a dose de ataque dos sulfato de magnésio no manual do Ministério da Saúde que eu tenho. Tá? Eu vou passar esse daqui porque não está muito claro e não deu tempo de eu trocar, mas eu vou mostrar o esquema de sulfato de magnésio para vocês. Então, o magnésio é o quê? Ele é um importante cofator que vai fazer o quê? Reações enzimáticas. E essas reações enzimáticas, ele tem um papel muito importante na transmissão neuroquímica, na liberação de neurotransmissores e na excitabilidade muscular. Essas reações enzimáticas do nosso corpo, estimuladas pelo magnésio, vai fazer o quê? O controle total, né, da contração involuntária e principalmente da transmissão do processo sináptico, para deixar ele organizado também. E qual o objetivo das medidas gerais no tratamento da eclâmpsia? Tratar as convulsões e os distúrbios metabólicos que podem surgir, né, decorrente da convulsão, e logo depois do controle interrompe-se a gestação. A gente vai fazer como? Das medidas gerais. Manter vias aéreas livres para reduzir o risco de aspiração. A oxigenação ela deve ser feita com catéter nasal, tipo óculos, ou máscara de oxigênio úmido, 5 litros por minuto. Sondagem vesical de demora, já falei. Punção venosa em via calibrosa, né? 2 de preferência, nos 2 braços. Terapia antihipertensiva e terapia anticonvulsionante. A anticonvulsionante nós falamos. Qual foi? Nós falamos o quê? Nós falamos sulfato de magnésio anticonvulsionante. E antihipertensiva, hidralazina ou nifedipina. Então, mais importante do que interromper a convulsão é prevenir uma nova crise. Ou, de preferência, ensinar a gestante a perceber os sinais que antecedem a crise e aí sim ela procurar o setor de referência e já conseguir controlar que ela venha de fato a apresentar convulsão e entrar na fase da aura, né? Aí o que a gente tem que se atentar? Atentar aos sinais convulsivos, que eu já falei, proteger de traumas durante a crise convulsiva, né, com grades, contenção, controle de diurese, a diurese ela tem que estar acima de 30 ml hora. O movimento respiratório da mulher tem que estar acima de 16 incursões respiratórias por minuto. E deixar sempre preparado o gluconato de cálcio. Mas para o gluconato de cálcio, para quê? Porque ela pode desenvolver uma reação ao sulfato de magnésio. O gluconato ele é um antídoto. Esses 2 medicamentos têm que estar no carrinho de emergência. Além do que também do idantal, né? Ou na verdade da fenitoína, que é o único medicamento alternativo ao quê? Ao sulfato de magnésio. Benzodiazepínico, não.
Gluconato de cálcio é o que, Pablo? Um suplemento mineral, é a forma de cálcio mais utilizada para o tratamento da hipercalemia, mas é utilizado também como antídoto para o quê? Caso a mulher ela entre uma overdose por sulfato de magnésio, que é a droga de primeira escolha administrada nas grávidas que apresentem eclâmpsia. Passei, gente, porque eu vou explicar, vou fazer um videozinho logo após esse, explicando a conduta, né, do sulfato de magnésio, que está mais claro o do Ministério da Saúde. Esse esquema aqui está um pouquinho complicado, porque eu coloquei de outra modo. E os benzodiazepínicos, eles são potentes no controle da convulsão de modo geral. O esquema terapêutico dele ele é importante nos serviços de emergência, sim, mas não é indicado, né, gente, para a gestante de jeito nenhum, porque ele diminui muito o que a vitalidade, ele causa depressão respiratória, ele causa depressão cardiorrespiratória, muito importante. Então, a gestante, a gente não pode fazer isso porque a gente acaba, ele passa a barreira placentária e, claro, vai fazer uma depressão respiratória no feto. Então, assim, os efeitos, tem uma sedação prolongada com risco aumentado para a aspiração. Por isso que o benzodiazepínico ele não é indicado. Além disso, o que acontece também? Pode aumentar a salivação e a secreção brônquica, isso não é importante. Ele torna difícil o controle neurológico também. Aí no recém-nascido, no feto no recém-nascido, ocorre maior depressão respiratória, hipotermia e hipotensão. Os benzodiazepínicos só devem ser utilizados se de modo algum não existir sulfato de magnésio no hospital, não existir fenitoína. Só se não existir de fato, acabou, não fez solicitação e aí já são outras falhas de administração que depois que não cabe a gente conversar agora, mas a gente tem que estar, tem que ter. São medicamentos que tem que estar no carrinho de emergência, tá? Então, benzodiazepínico de modo algum ser utilizado, só em último dos últimos casos, tá? Eu falei para vocês, Pablo, e vocês me perguntam, Pablo, você falou do sulfato de magnésio, a alternativa é qual? Fenitoína. Por quê? Ela controla e previne convulsões epiléticas também, e ela não deprime tanto e não causa sedação prolongada, não deprime tanto o sistema nervoso central e, consequentemente, não faz uma depressão respiratória importante, né? Como o benzodiazepínico. Então, a fenitoína, ela não causa aquilo que os benzodiazepínicos causam, tá? E qual o esquema terapêutico da fenitoína? São 500 miligramas diluído em 200 ml de solução salina para uma aplicação intravenosa durante 20 minutos. Então, é muito rápido. Muito rápido mesmo, que pode cristalizar. Pode fazer efeito colateral? Pode. Né? Se a infusão for mais rápida ainda. Ela é rápida porque em 20 minutos, mas não tão rápida. Você fazer uma infusão dessa em 10 minutos, vai fazer uma arritmia cardíaca na gestante? Sim. Então, a infusão é rápida, mas não tão rápida. Rápida quanto? Em 20 minutos. Você vai programar o quê? 500 miligramas diluída, na verdade, em 200 ml de solução salina, né, que é o soro fisiológico, e aí fazer o quê? Administrar em 20 minutos, tá? Mais pode cristalizar e menos fazer arritmia cardíaca. Então, pessoal, a gente terminou aqui. Eu vou gravar o videozinho agora. Ele vai ser menor, mas vou gravar também sobre o esquema terapêutico do sulfato de magnésio, tá? Vejo vocês no vídeo nesse instante. E aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem em quarentena. Eu vou estar tratando esse assunto essa semana que vem a gente vai estar discutindo casos e assuntos, tá? Espero muito que vocês tenham gostado demais. Tá bom? Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo do esquema de sulfato de magnésio.